Olá, pessoas. Eu sou a Caroline e eu fiz esse projeto junto com o Richard. O projeto é a construção de uma engine para jogar xadrez, baseado no algoritmo Minimax com poda alfa-beta. E a gente vai contar um pouco do nosso processo. O primeiro passo foi aprender a jogar xadrez. Nenhum de nós dois sabia nem mesmo o básico de xadrez, além do conceito de checkmate. Afinal, para construir algo que saiba jogar xadrez razoavelmente bem, a gente precisava saber ao menos o que fazer e o que não fazer num jogo, para então conseguir pensar numa forma de fazer isso bem. Os tutoriais do chess.com foram muito importantes para esse progresso, e quando a gente sentiu que conseguia pelo menos entender como o jogo funciona, partimos para a modelagem. O primeiro passo seria como definir um estado do tabuleiro. Ele pode ser representado pela notação FEM, que já é comumente usada para esse propósito. Além disso, a biblioteca é capaz de ler FENs para um tabuleiro e gerar FENs daquele estado. Esse é o FEN do começo de um jogo. A leitura no tabuleiro é feita de cima para baixo, da esquerda para a direita, começando em A8. Torre, cavalo, bispo, rainha, rei, bispo, cavalo, torre. Todos da cor preta, representado pelas letras em caixa baixa. As barras indicam que estamos descendo uma linha. Temos então a fila de peões, 4 linhas vazias, e a fila de peões e peças brancas, representadas por letras em caixa alta. Em seguida, vem uma letra que representa de quem é o turno, nesse caso, o branco. Esses indicam se existe algum roque possível. Em seguida, temos o número de movimentos depois da última captura e o número de jogadas. Também precisamos pensar em heurísticas para as primeiras jogadas e para próximos movimentos. Ambas giram em torno do minimax, mas precisávamos definir como faríamos o cálculo da utilidade daquele movimento para que ele funcionasse. Inicialmente, a melhor heurística para o jogo foi pensada como forma de pontuação. É uma representação geralmente bastante usada nesses algoritmos. É feita a contagem de peças de cada cor, e a cada tipo de peça é atribuído um valor. Esse valor é multiplicado pelo número de peças daquele tipo, e assim se conseguia a pontuação. Se eu tivesse uma pontuação maior que meu oponente, eu estava ganhando. Caso contrário, eu estava perdendo. Já para heurísticas de primeira jogada, era o uso de alguns dos chamados book moves. Book moves são movimentos padrões para determinados momentos do jogo, e isso inclui movimentos de abertura. Os melhores são movimentos que colocam as peças em jogo, no centro do tabuleiro. Então, quando for início de jogo, a utilidade de um desses movimentos é maior do que, por exemplo, colocar um cavalo para o canto do tabuleiro. Com esses dados em mente, partimos para a programação de uma versão jogável de uma partida de xadrez. A primeira versão procurava por todas as jogadas válidas e sorteava uma entre elas. Eu particularmente gosto de nomear coisas, então eu dei o nome dessa versão inicial de Jonas. Como podemos ver nesse vídeo, o Jonas é muito melhor que eu no xadrez, e conseguiu me cercar algumas vezes, e até se defender de um cheque capturando as minhas peças. É claro a habilidade questionável da pessoa jogando contra o Jonas, mesmo que o Jonas seja só um cara fazendo qualquer jogada permitida. Então fingiremos que essa partida nunca aconteceu e pensar em formas de melhorar a IA, já que o Minimax mal foi implementado. Para testar a implementação das mecânicas básicas, decidi fazer jogos Jonas versus Jonas. É claro que eu fiquei um bom tempo assistindo peças serem capturadas e reis dançando pelo tabuleiro. Até descobri que não, eu tinha feito algo errado. Isso claramente não era um checkmate. Arrumando o problema, rodei mais alguns jogos de teste, na expectativa de que o Jonas ganhasse do Jonas de algum jeito, mesmo jogando aleatoriamente. E o Jonas conseguiu dar um checkmate no Jonas. A segunda versão se chamava Maxwell, porque implementava a primeira versão do Minimax. E como ele, teoricamente, iria jogar muito melhor do que nosso amigo Jonas, decidi colocar direto Maxwell versus Maxwell. Mas é claro que fizemos algo errado. Depois de consertar esse pequeno erro, coloquei Maxwell versus Maxwell de novo, e claramente não estava funcionando. Eu só não sabia por quê, mas ele em algum momento do jogo sempre entrava em loop de movimentos, e o jogo acabava encerrando por repetição de estados. E depois de 10 minutos de vídeo bruto, olhando peças dançando pelo tabuleiro, geralmente as torres ou os cavalos,
que cheguei à conclusão de que provavelmente não era a implementação do Minimax em si, mas a heurística usada nele, e a pontuação do tabuleiro não era mais o suficiente para decidir isso. A terceira e última versão implementava uma forma diferente de cálculo de heurística, usando casos de exceções, e recebeu o nome de Vitor Hugo. Colocando Vitor Hugo versus Vitor Hugo, ele conseguia dar um checkmate. O problema, que eu nem sei dizer se realmente é um problema, é que toda vez que o Vitor Hugo jogava contra o Vitor Hugo, era o mesmo checkmate. Exatamente o mesmo. Mesma posição de peças e aparentemente até o mesmo processo para se chegar lá. Decidi então colocar o Vitor Hugo para batalhar com o Jonas e ver como ele se saía. Num total de 4 jogos, Vitor Hugo conseguiu dar checkmate no Jonas em uma das vezes, e nas outras acabava sempre com um empate por material insuficiente. No entanto, essa versão tinha um problema. Ela corria o risco de entrar em loop e levava a muitos empates por repetição de estado ou repetição de movimentos. Afinal, mover uma torre entre dois espaços que ninguém estava atacando nem poderia capturar, em teoria, era uma ótima ideia. Então, houve essa adição no cálculo de exceções, que considerava os últimos 10 movimentos feitos e os últimos 10 estados do tabuleiro. E caso eles já tenham ocorrido anteriormente, significava que aquele movimento talvez não fosse tão bom assim. Eu sou o Richard e agora eu vou explicar o nosso código. Foi utilizado o Python como linguagem de programação. Como podemos ver, no repositório do nosso projeto, temos dois arquivos Python, o main e o minimax features. No arquivo main, temos as classes new game, game e Vitor Hugo player, que é nosso jogador computador. Na classe Vitor Hugo player, temos o método vhmove, e dentro desse método, temos a chamada de outro método chamado minimax. Esse é o método responsável, obviamente, pelo algoritmo minimax com poda alfabeto. Este método está desenvolvido no arquivo minimax features e será explicado logo depois de explicarmos o main. Na classe game, temos os métodos GameState, ComputerTurn e HumanTurn. O método GameState é responsável pela parte visual do nosso código. Ele irá mostrar o tabuleiro e também dirá de quem é a vez de jogar. O método HumanTurn é responsável por pedir e executar uma jogada digitada pelo usuário. Caso a jogada seja inválida, o código volta e pede novamente a jogada. O método ComputerTurn é responsável pela jogada do computador. Dentro desse método, temos a chamada de outro método chamado vhmove, que faz parte da classe Vitor Hugo Player. É ele quem irá escolher a jogada. E continuando nas próximas linhas, para evitar um loop que podem ocasionar um empate, guardaremos as 10 últimas jogadas escolhidas e os 10 últimos estados do tabuleiro, em duas arrays diferentes, chamadas de Less Than Moves e Less Than States. Na classe New Game, temos o método Start. Dentro dele, criamos o tabuleiro do nosso xadrez, criamos a instância do nosso jogo e criamos a instância do nosso jogador computador. Nas linhas seguintes, temos o loop que mantém o jogo rodando. Dentro desse loop, temos a chamada do método GameState, que mostra o tabuleiro. Também temos a chamada do método HumanTurn, que pede ao usuário uma jogada válida. E por último, temos a chamada do método ComputerTurn, que, como explicado anteriormente, é responsável pela jogada do computador. É verificado se deu game over em cada retorno dos métodos HumanTurn e ComputerTurn. E quando der game over, saímos do loop que mantém o jogo rodando e o resultado é filtrado. Para partirmos da explicação para o arquivo Minimax Features, vou explicar como funciona a chamada do método Minimax, que se encontra dentro do método vhmove, pertencente à classe Vitor Hugo Player. Dentro de vhmove, temos a estrutura if-else. Dentro do primeiro if, temos a chamada do método Minimax, com os parâmetros board, que é a passada do tabuleiro do jogo atual. Passamos o valor booleano true, significando que começaremos por max, que é a primeira camada da árvore do minimax. Passaremos o inteiro 4, que é a profundidade da nossa árvore. Citamos o valor menos infinito para alfa e mais infinito para beta. Depois, passamos o valor booleano, que basicamente funciona da seguinte maneira. Passamos true quando temos movimentos legais e passamos false quando temos movimentos pseudo-legais, isto é,
quando o rei provavelmente está em xeque. E por fim, passamos nossa instância do jogador computador. Vale mencionar que o método Minimax irá retornar o movimento filtrado do Minimax e o valor desse movimento. Agora podemos ir para a explicação do arquivo Minimax Features. No arquivo Minimax Features, é iniciado os arrays less than states e less than moves. Temos os métodos utilidade, exceptions e count points, que são os métodos auxiliares do Minimax. E também temos o método Minimax. O método Minimax é recursivo. Logo na primeira linha, já temos o seu if de parada, que só vai ser entrado quando uma jogada gera game over, ou quando chegamos na profundidade da árvore sugerida. Temos a chamada método utilidade, quando entramos nesse if. Iremos explicar depois o funcionamento desse método. Ainda dentro do método, temos um if is legal, que tem como condição o valor booleano passado na chamada do método. Relembrando, caso o valor seja true, são os movimentos legais do tabuleiro que irão passar pelo Minimax. Caso contrário, serão os movimentos pseudo-legais. Depois, temos o if-else principal do Minimax. Entramos no primeiro if quando estamos na camada do max. Caso contrário, camada do min. A construção da árvore do Minimax é feita em profundidade. As diferenças do if-else é o parâmetro que passamos quando vamos chamar a função Minimax, e as condições para ser feita a poda da árvore. Podemos ver um método chamado exceptions, que se encontra dentro do if e do else. Esse método é chamado sempre que chamamos o movimento no Minimax. Ele basicamente calcula quão bom o movimento é. Dentro desse método, basicamente, é julgado um movimento com um int. Temos ifs que verificam isso. Vamos ganhando pontos ao entrar nesses ifs, que são somados em uma variável chamada u. No if, se o movimento for um book move, somamos 1 em u. No segundo if, se o movimento coloca o rei do adversário em xeque, somamos 5. No terceiro if, se o movimento for uma captura, somamos o quanto é ganhado com essa captura. No quarto if, se o movimento me leva a um quadrado que pode ser atacado pelo adversário, subtraímos 1. No quinto if, se o movimento ou o estado tiver ocorrido nas 10 últimas jogadas, subtraímos 10. E quando acabam os ifs, retornamos o resultado de u para ser somado com a utilidade do movimento. O método utilidade é chamado sempre que entramos na condição de parada do método Minimax, e ele calcula a utilidade da seguinte forma. Temos a estrutura if, que verifica qual a cor das peças do jogador computador. E dentro desse if, com a ajuda do método CountPoints, conseguimos calcular a pontuação passando como parâmetro as peças do jogador computador. O cálculo dos pontos é a soma das peças. Os peões valem 1, os cavalos valem 3, os bispos valem 3, as torres valem 5 e a rainha vale 9. Depois de calcular a utilidade, o valor é somado com o valor retornado do método exception. E essa foi a explicação do código. Agora eu vou fazer uma demonstração jogando contra o jogador computador. Esse é um jogo do Richard contra o Vitor Hugo. O vídeo está acelerado, porque essa partida durou um pouco mais de 20 minutos. Nós decidimos, por questões de facilidade e gestão de tempo, focar na parte do algoritmo do Vitor Hugo. E por isso, o tabuleiro é impresso no terminal, e as jogadas são feitas usando o padrão UCI. Como nenhum dos dois sabe jogar bem, a parte mais difícil foi saber se o Vitor Hugo estava jogando bem ou mal. E honestamente, até agora não temos certeza desse fato. Mas Vitor Hugo está aí, desafiando a gente para uma partida que até mesmo depois de construir ele, não temos certeza de como jogar.